tema que me foi incumbido, o tratamento do ágio e do deságio para fins tributários e as modificações realizadas pela Lei 12.973 de 2014, como o professor Alexandre aqui bem nos brindou com a sua explicação. Desde 2007 nós temos uma alteração em regimes contábeis muito relevante no Brasil, quanto antes a contabilidade era toda feita para o fisco, hoje a contabilidade é realizada por padrões internacionais para todos os usuários. E a partir de 2014, a Lei 12.973 trouxe aí o tratamento que o direito tributário dará para esses novos padrões contábeis e, quando nós falamos sobre ágio, ocorreram mudanças muito substanciais. E aí, nesse desafio de tratar sobre um tema tão polêmico, eu irei seguir o seguinte caminho. Vou tratar sobre o conceito, o que significa ágio, o que significa deságio, os requisitos pré-2014 para a amortização fiscal do ágio ou tributação do deságio, as questões polêmicas que têm sido levadas aos tribunais, em especial o CARF, as alterações realizadas pela Lei 12.973 de 2014 e trarei aqui uma indagação final por esse futuro que nos espera com essa Lei 12.973, o que mudou, o que ficou mais claro, o que nós ainda iremos enfrentar. Para tratar de um tema árduo, alguns acham um tema muito difícil, acho que é uma boa técnica nós partirmos de um lugar comum, e eu vou me valer aqui de uma figura que para mim é uma figura muito relevante na minha vida. Devo dizer que durante a minha vida toda, eu tive grandes experiências com os Fuscas. Eu aprendi a dirigir com Fusca, os meus irmãos aprenderam a dirigir com Fuscas. Tive experiências terríveis, que eu não posso contar aqui, Com 18 anos, tendo um Fusca só para mim. E tem um personagem mineiro muito importante, nosso ex-presidente Itamar Franco, que tem uma história super carinhosa com o Fusca. Então, achei de bom grado trazer aqui, abrir meu coração sobre essas minhas histórias com vocês. Eu me lembro que, quando eu tinha 8 anos, minha mãe ela sonhava muito em ter um Fusca, aquele Fusca azul, acho que esse Fusca, aquele Fusca, em São Paulo nós falamos azul calcinha, alguns dizem azul bebê, é esse Fusca. E meu pai saiu de casa para realizar o sonho de minha mãe, e minha mãe falou, leve o Flavinho que é para ele aprender como se pôr com o carro. Eu, 7, 8 anos, queria mais era saber como se comprava bala, chiclete, mas fui com meu pai. Nós estamos falando da década de 90. E aí meu pai chegou e perguntou quanto custa esse Fusca. E aí o vendedor falou, olha, tinha um Fusca em exposição, Fusca azul, bebê, e falou, olha, esse Fusca custa 10 mil cruzados. Muito bem, eu quero esse Fusca, 10 mil cruzados, está aqui o cheque, década de 90 o cheque ainda existia. E aí ele falou, bom, semana que vem eu volto para buscar o Fusca, já emplacado, vou pedir que o meu despachante faça tudo. Semana que vem eu volto aqui na quinta-feira. E o vendedor falou, imagina, o senhor terá o seu Fusca em 6 meses. Na década de 90, a indústria automobilística ainda construía carroças. Vocês se lembram que um outro ex-presidente chamou nossos carros de carroça? E na época não era sem motivo. A indústria automotiva era fechada, nós não tínhamos importação, então não havia concorrência. A produção de automóveis era lenta e não era feita com sobras, era feita sob demanda. Então disse ao seu Zé, ao meu pai, retorne aqui em 6 meses e aí você terá o seu Fusca. E aí o meu pai ficou maluco, porque ele queria ir para a praia com a família, ele ia visitar um cliente, ele tinha razões que o motivavam a querer o Fusca naquele momento. E ele falou, bom, eu estou vendo aqui um Fusca azul bebê, do jeito que a minha esposa quer, por que eu não posso levar esse? E aí o vendedor olhou para meu pai e falou, bom, porque este custa 25 mil. E aí o meu pai, abismado, perguntou, mas por que a diferença de 15 mil? O vendedor respondeu, isso é o ágio. E aí eu estava lá assistindo tudo aquilo, eu puxei a calça do meu pai e falei, pai, o que é ágio? Meu pai solenemente me ignorou, olhou para o vendedor e falou, rapaz, o que é ágio? E aí o vendedor respondeu, ágio é um sobrepreço que será calculado a partir do preço de mercado. No caso, o preço de mercado era o preço de tabela, custava 10 mil, era o preço tabelado. E aquele que o senhor, caso queira levar agora, terá que correr. Ágio é um sobrepreço que será calculado naquele momento, a partir de quanto valia o Fusca e quanto o meu pai, de fato, estava disposto a pagar. Meu pai pagou 25 mil cruzados naquele carro. O dono
da concessionária tinha motivos para isso. Ele havia comprado com antecedência o Fusca, investiu 10 mil cruzados, deixou guardado, caso alguém quisesse comprar. Então você tem aí razões que justificavam que o vendedor cobrasse um sobrepreço. E para o meu pai, ele tinha também razões que justificavam que ele incorresse nesse sobrepreço. E, basicamente, o conceito de ágio para fins de aquisição de companhias, de empresas, que é o nosso tema, não foge muito desse exemplo real, um pouco infantil, que eu trago a vocês. O que acontecia naquela época, por conta da produção de automóveis, justificava o pagamento deste ágio. Agora, imaginemos um conceito de deságio. Imaginemos que esse Fusca custa 10 mil reais. Imaginemos, quando foi lançado o Uno Mille, as pessoas passaram a gostar menos de Fusca, e aí um Fusca que preço de tabela seria de 10 mil, alguém pagou 8 mil. Eu tenho aí um deságio de 2 mil, o sacrifício foi de 8, o preço geralmente exigido seria de 10, tenho aí um deságio de 2 mil. Sobre esses dois conceitos que nós iremos trabalhar aqui, como o legislador, a partir da década de 90, mais especialmente em 1995, passou a tratar do ágio quando há aquisição de pessoa jurídica por outra companhia, ou ainda o deságio. E aí, uma linha do tempo é muito relevante. Essa questão do ágio não é tão recente, nós já falamos sobre isso desde a década de 70. O decreto 1598 estabelecia que uma companhia, quando adquiriu outra, deverá, a companhia A adquiriu a companhia B, a companhia A, então, deverá registrar na sua contabilidade essa sua aquisição da companhia B. A companhia B vale 10, foi adquirido por 15, a companhia A, então, deveria fazer o método de equivalência patrimonial, que é simplesmente um espelho. Eu tenho investimento nessa companhia de baixo, então eu que estou em cima, a controladora, terei que refletir o meu investimento. Mas lembre-se, eu paguei em uma empresa que valeria 10, 15. Então, terei que registrar no meu método de equivalência patrimonial o PL de A de 10 e mais esse sobrepreço, esse ágio que eu incorri, eu paguei. Esse sim ficaria no MEP como o ágio. Neutro para fins tributários. Isso sempre teve neutralidade para fins tributários. Até que, em 1997, o então outro presidente, já estou aqui citando o terceiro presidente no dia, Fernando Henrique Cardoso, um projeto de governo, precisamos desestatizar este país. Nós temos muitas companhias públicas, precisamos privatizar. Era o projeto de desestatização. E aí nós temos a lei 9.491 de 97, que trouxe essa ideia da desestatização, atraindo investimento estrangeiro, dizendo companhias estrangeiras, companhias nacionais, privadas, adquiram as empresas públicas, hidrelétricas, uma série de empresas públicas. Mas surgiu uma questão. Eu tenho uma hidrelétrica do estado X, que na contabilidade o seu patrimônio líquido é de 10, e obviamente o governo não pode vender essa empresa por 10, porque em 5 anos ela dará 50 de lucro. Por que então eu vou vender uma empresa hoje por 10, se daqui a 5 anos irá trazer 50 de retorno? Veio então a lei 9532 de 97 e disse o seguinte: adquirentes, empresas que venham adquirir investimento em outras empresas e que paguem um sobrepreço, que faça como meu pai fez, que por alguma razão aceite pagar algo a mais. Este algo a mais, esse sobrepreço, este ágio, poderá ser amortizado fiscalmente. Você tem aqui agora, não vou chamar de benefício, para mim benefício tributário não é, mas você tem uma certeza, você não precisará esperar a venda deste investimento. A partir do momento que você adquirir, ao realizar alguns atos societários, nós iremos tratar aqui, ao realizar a receita que eu, legislador, estou te dando, você poderá amortizar em até 5 anos esse sobrepreço pago. Imaginemos que uma série de empresas públicas e privadas, pois essa regra vale para todos, foram adquiridas considerando esta regra tributária. E aí o tempo passa e nós chegamos aqui na Lei 10.637 de 2002, que vai ser relevante quando nós tratarmos de ágio interno. Eu volto a falar sobre essa lei logo em seguida. E chegamos finalmente na Lei 12.973 de 2014, que mudou substancialmente o cenário.
É sobre isso que nós vamos tratar agora na palestra. Uma ilustração que eu faço aqui, eu tiro da lei de 97, da 9532 de 97, os requisitos para que uma pessoa jurídica possa se valer da amortização fiscal do ágio. Primeira regra, eu preciso ter uma aquisição de investimento, minha leitura, por quaisquer formas em direito admitidas, com a contraprestação de ágio fundada em expectativa de rentabilidade futura. Até 2014, havia 3 fundamentos econômicos para o ágio. Eu irei tratar aqui na palestra de hoje o fundamento da expectativa de rentabilidade futura, que é a questão que mais gera controvérsias. Então, eu precisaria adquirir uma outra pessoa jurídica, por quaisquer formas em direito admitidas. Por que eu estou falando isso? Sobre a minha perspectiva, não apenas a aquisição em dinheiro estava prevista em lei. Nós temos aí uma infinidade de outras formas de aquisição, como, por exemplo, a permuta de ações, a incorporação de ações, que não envolve dinheiro, mas envolve sacrifícios econômicos. O sacrifício econômico é fundamental, pois sem o sacrifício econômico eu não tenho sobrepreço. Meu pai incorreu em 25 cruzados de sacrifício econômico, quando que, na verdade, o preço de tabela do Fusca era de 10. Se ele não tivesse incorrido o sacrifício econômico, que sobrepreço haveria? Então é necessário que haja aquisição com sacrifício econômico. Terceiro ponto, desmembramento do custo de aquisição em valor de equivalência patrimonial da investida e ágio ou deságio pelo método de equivalência patrimonial. Um requisito contábil precisaria desdobrar pelo método de equivalência patrimonial. Isso não gera maiores debates. Aí vem a receita que o legislador nos trouxe. Quarto ponto, absorção da pessoa jurídica adquirida pela adquirente. Ou o contrário, a adquirida incorporar a adquirente. Essa incorporação reversa foi expressamente autorizada pelo legislador. Não há aqui nenhuma dificuldade em aceitar isso, pois está expressamente previsto pelo legislador. E aí, finalmente, feito isso, cumprida essa receita, eu poderia passar a amortizar uns 60 ao mês este ágio incorrido. Então, em 5 anos, eu iria deduzir da minha apuração do imposto de renda o valor que eu incorri no sobrepreço na aquisição. Para ilustrar isso, imaginemos aqui que eu tenho a empresa A, que está interessada em adquirir a empresa C, o target é a empresa C, o foco é adquirir a empresa C, e quem é o proprietário hoje da empresa C é a empresa B. Tudo bem? Essa empresa C tem um patrimônio líquido de 10. A empresa B não vende a empresa C por 10 de jeito nenhum. Ela diz, eu quero 20. A empresa A aceita e paga os 20. E aí eu tenho a aquisição lá, fiz um pagamento em dinheiro, e aí desdobrou no MEP, olha só, PL de C, 10, ágio 10, tem um investimento de 20. O que o legislador determinou? O legislador determinou que A incorporasse C ou C incorporasse A. E aí eu teria, por esse fenômeno de absorção, eu teria apenas A, que no meu exemplo A incorporou B. Por que o legislador exigiu isso? Por que o legislador exigiu que alguma das empresas sumisse? Não sei, existem muitas empresas no país, precisamos reduzir o número de empresas? É óbvio que não. Interessante que foi uma questão técnica, contábil, muito peculiar do Brasil. No Brasil nós não temos, ao menos para fins fiscais, até hoje, a figura do balanço consolidado. Em países como, por exemplo, a Inglaterra, eu tenho um balanço consolidado em que a empresa A e a empresa C teriam um balanço só. O ágio incorrido por A, justificado em expectativa de rentabilidade futura, estaria registrado na mesma contabilidade dos lucros futuros que viriam a ser oferidos por C. Então, quando C oferisse esse lucro, esse direito inglês, por exemplo, poderia dizer, olha, faça amortização com o ágio que você pagou. Eu não precisaria ter uma incorporação ou algo do tipo, porque já haveria uma comunicação do balanço consolidado. Já no Brasil, eu tenho balanços individuais. Eu teria na empresa A o ágio incorrido nessa aquisição, justificado em expectativas de rentabilidade futura, e na empresa C, a expectativa se confirmando, o lucro futuro sendo oferido e sendo tributado. Eu precisaria encontrar as duas. E aí o legislador fez uma receita de bolo, um planejamento tributário dirigido pelo legislador, que eu chamo aqui de opção fiscal, exatamente porque o legislador deu o caminho a ser feito. Faça a incorporação,
a fusão ou uma cisão, de forma a encontrar o ágio com a expectativa de rentabilidade futura efetivamente realizada, e aí você pode amortizar esse valor. Tudo bem. Essa talvez seja a figura mais típica dessa operação. Mas a economia, os negócios são muito dinâmicos, uma série de questões são colocadas, e eu trago aqui apenas 2 exemplos que me chamam muito a atenção, e aí em seguida nós vamos tratar de algumas controvérsias. Primeiro caso, transferência de investimento adquirido com ágio. Isso aqui é um exemplo muito típico de operações que aconteceram na década de 90. Um Estado é proprietário de uma empresa pública, então chamemos aqui de hidrelétrica, e já faço aqui uma ressalva que eu não estou fazendo referência a qualquer caso sobre julgamento ou que tenha sido julgado no âmbito do CARF, até porque questões sedimentais eu preciso me resguardar nesse ponto. Um cenário que aconteceu dezenas de vezes. Um Estado, a União, dona de uma empresa pública, e um particular, querendo adquirir essa empresa pública. Década de 90, um dado real. Quem na década de 90 possuía capital suficiente para adquirir uma empresa pública desse porte, uma hidrelétrica? Bancos, fundos de pensão, capital estrangeiro. Empresas privadas que não estivessem nessas três categorias dificilmente teriam condições financeiras de entrar no páreo. Então aqui imaginemos que há um fundo de pensão, combinado? Então, adquire do Estado, paga o sobrepreço, paga o ágio, dinheiro, licitação pública, leilão público realizado, totalmente lícito, sem nenhuma questão controversa, estranha, trazido ao debate. Pagou o sobrepreço de 10. Só que eu tenho um pequeno problema. Lembram que eu preciso ter uma incorporação para poder me valer do ágio? Como que um fundo de pensão iria, então, incorporar uma hidrelétrica? Alguém já viu um fundo de pensão incorporando uma hidrelétrica? Não pode. Alguém já viu uma hidrelétrica incorporando um fundo de pensão? Não permitido. Daí surgiu algo que, para mim, corresponde com uma exigência do legislador. Criou-se aqui uma empresa veículo. O investimento foi incorporado na empresa veículo, o fundo de pensão incorpora o investimento na empresa veículo. A partir desse momento, a empresa veículo vai registrar pelo método de equivalência patrimonial o investimento nessa hidrelétrica como o ágio. Ato seguinte, cumprindo o que requereu a legislação em 97, a incorporação da hidrelétrica pela empresa veículo, ou vice-versa. Geralmente, a empresa veículo era incorporada pela hidrelétrica. Vocês têm uma série de questões de nome, uma série de questões de direitos que poderia ser comprometido caso fosse o inverso. Esse é um cenário que eu volto a falar em seguida, quando nós tratarmos das controvérsias sendo discutidas no âmbito do Tribunal Administrativo. O primeiro cenário, controverso. Estraguei aqui. O segundo cenário, controverso, diz respeito àquele outro player que teria capacidade econômica para entrar no páreo. O capital estrangeiro. Uma empresa estrangeira interessada em adquirir uma empresa pública. Uma empresa privada, mas aqui o cenário público é muito relevante. Imaginemos aqui a empresa A, residente no exterior, disposta a adquirir a empresa B. O que foi realizado com uma certa frequência? Criou-se uma empresa brasileira, chamarei aqui de empresa veículo também, realizou-se a incorporação de capital nessa empresa veículo, dinheiro, integralizou-se dinheiro nessa empresa. Então, uma empresa existente no direito brasileiro, constituída conforme as normas do direito brasileiro, com capital integralizado em dinheiro. A empresa veículo, então, realizou a aquisição da empresa B. Realizou o pagamento da empresa C e assim adquiriu a empresa B. Ato seguinte, eu tenho a incorporação da empresa veículo pela empresa B e dessa forma a empresa estrangeira passou a deter o capital na empresa adquirida brasileira, a empresa B. Um outro cenário que eu voltaria a falar agora quando nós tratarmos das questões controversas no âmbito do CARF. Eu trago aqui essa linha do tempo novamente. Me parece que esse é um
uma linha do tempo que ilustra muito bem como as coisas foram sucedendo. Eu tenho, então, a lei de 97, prevendo a amortização fiscal do ágio. Eu tenho algumas outras leis que foram editadas, em especial a 10.637 em 2002 e a 12.973 em 2014. E entre a lei de 97 e a lei de 2014, as questões têm sido decididas nos tribunais brasileiros. Então aqui nós teremos hoje, 20 anos após, uma decisão sobre uma aquisição realizada na década de 90. Tá? Uma questão que, quando nós tratamos de segurança jurídica, de moralidade no nosso país, talvez tenha alguma relevância, uma demora tão grande para decisões a respeito de investimentos tão relevantes como esses realizados. Primeira questão, talvez, que surgiu no âmbito do CARF, do Tribunal Administrativo. Quando eu faço uma aquisição de um investimento e eu digo que esse investimento foi adquirido por expectativa de rentabilidade futura, como eu demonstro que isso é verdade? Detalhe, a lei de 97 exigia demonstração, não exigia laudo. A palavra demonstração era utilizada. E aí, eu tenho certeza que alguns dos colegas aqui já participaram de negociações de aquisição de alguma companhia em que o preço a ser pago não se baseou em nenhum laudo técnico, mas em estimativas realizadas pela equipe interna das empresas, uma planilha do Excel, ou ainda um slide, um PowerPoint, ou coisa do tipo. A jurisprudência do CARF possui decisões que se aceitou este tipo de demonstração, desde que ficasse demonstrado que essa demonstração se baseou em dados realmente existentes à época do negócio realizado. Não se exigia à época um laudo, efetivamente. Não sei dizer se essa jurisprudência ainda se mantém. Me parece que há algumas mudanças de entendimento a esse respeito, pois algumas vezes é levantado o seguinte ponto: como uma aquisição de 3 bilhões de reais foi realizado sem que houvesse um laudo técnico efetivo dizendo qual que seria a expectativa de rentabilidade futura real deste negócio. Aqui é uma questão controversa. Parece que não há exigência de laudo antes de 2014, apenas de uma demonstração. Fundamento econômico do ágio. Eu tinha antes 3 fundamentos possíveis: expectativa de rentabilidade futura, fundo de comércio, valor dos ativos. E aí, muitas vezes, a fiscalização verifica o demonstrativo apresentado pelo contribuinte e questiona, dizendo: olha, por que você alocou apenas a expectativa de rentabilidade futura e não dividiu em outros elementos? E aí a gente tem uma dificuldade, muitas vezes a fiscalização apenas questiona e com isso afasta a amortização fiscal do ágio, sem realmente dizer: olha, na verdade você teria esse ativo por este valor, sem trazer uma contraprova. Mas essa realocação é um problema existente antes de 2014. Ágio interno. Talvez metade dos casos hoje discutidos no âmbito do CARF digam respeito ao ágio interno. Do que se trata o ágio interno? Todos os meus exemplos que eu trouxe, eu tinha a empresa A, a empresa B e a empresa C. Olhem apenas para a empresa A. Imaginem que essa empresa A, um grande conglomerado, terá operações entre partes não independentes, porque estão todos dentro do mesmo guarda-chuva. Então, uma empresa adquire participação na outra. Tem, então, aquisição de investimento entre empresas do mesmo grupo. Detalhe, antes de 2014, não há uma palavra sequer na lei impedindo que fosse apurado ágio em operações realizadas entre partes dependentes, entre partes relacionadas. Daí, uma série de questões passaram a ser discutidas no âmbito do Tribunal Administrativo. Há basicamente 2 linhas de entendimento a esse respeito. A primeira que diz: o ágio interno é vedado. Não há possibilidade, mesmo antes de 2014. E aí, muitas vezes você cai em um pensamento circular, você vê fiscalizações fazendo isso. O ágio interno, ele é vedado, logo ele é simulado, e como é simulação não pode. Mas percebe que eu não falei nada além do que foi realizado na operação com ágio interno. E outras vezes há uma demonstração de simulação realmente, de artificialidade nas operações. Me lembro aqui de um caso em que, para ser elaborado aquela demonstração, o mesmo laudo, a empresa constituiu uma empresa de avaliação de fachada para elaborar o único laudo de avaliação em toda a sua vida, completamente furado,
e com isso justificou o ágio incorrido na aquisição de uma empresa do mesmo grupo. Vejo aqui uma hipótese que deveria ter sido, inclusive, lançada a multa de 150%, ou aqui evidências de dolo, fraude, simulação. E, na minha perspectiva, uma dessa perspectiva, antes de 2014, quando não havia vedação nas declarações de ágio interno, se houvesse prova de uma expectativa de rentabilidade futura, efetiva aquisição de investimento, aí, particularmente, eu penso que não há como eliminar a possibilidade desse aproveitamento do ágio. Questão controvertida, devo dizer que na Câmara Superior do CARF, por maioria de votos, na maior parte das vezes, tem decidido pela impossibilidade do ágio interno, mesmo antes de 2014. Transferência de ágio, essa situação que eu lhes trouxe agora, jurisprudência da Câmara Superior do CARF, na maior parte das vezes por voto de qualidade, tem se entendido pela impossibilidade da amortização fiscal do ágio. E aí me vem um sentimento muito grande quando eu vejo esses casos, porque a norma, ela não distinguiu bancos, fundos de investimentos, capital estrangeiro, e quando, para se aproveitar da amortização fiscal do ágio, criou-se uma empresa veículo. Por quê? Porque a hidrelétrica não podia incorporar o fundo de pensão. O fundo de pensão não podia incorporar a hidrelétrica. Como eu, intérprete, posso atribuir a essas pessoas jurídicas, bancos, fundos de pensão, um tratamento 34% desfavorável em relação a todos os demais? Porque todos os demais poderiam incorporar imediatamente. O legislador não atribuiu esse tratamento desigual. Como poderia eu, intérprete, fazer? Capital originalmente estrangeiro, me parece que também não há uma vedação ao investimento estrangeiro no país. Pelo contrário, a lei de desestatização fala expressamente: queremos capital estrangeiro, queremos que o capital estrangeiro venha, traga dinheiro para este país, adquira essas empresas. Se tem entendido no Tribunal Administrativo, na maior parte das vezes por voto de qualidade, de que, como aquela empresa veículo no qual se integralizou efetivamente o dinheiro, não era a real proprietária do dinheiro, e sim uma empresa estrangeira. Logo, não é possível a amortização do ágio. Contribuição social sobre o lucro, aqui uma grande questão, pois a lei de 97 não trouxe uma previsão específica em relação ao CCLL, então há aqui uma questão interessante. Talvez a contribuição social sobre o lucro já pudesse ser amortizada mesmo antes do fenômeno de absorção societária. Há aqui uma grande discussão a esse respeito, tem sido decidido por maioria de votos ou por voto de qualidade de que não, de que essa amortização fiscal do ágio em relação ao CCLL não poderia ser realizada antes do fenômeno de absorção societária. Temporalidade da demonstração. Esse laudo, esse demonstrativo, deveria ser realizado no ato da aquisição, poderia ser elaborado antes. Será que ele poderia ser elaborado depois da aquisição? Quando, afinal de contas, deveria ser elaborado essa demonstração? Antes de 2014 não há nenhuma regra específica em relação a isso. Tem-se entendido, na maior parte das vezes, a maioria de votos, ou por voto de qualidade, que o laudo demonstrativo deveria ser elaborado no ato da aquisição. Se ele foi elaborado 10 meses depois, mas levando em consideração as informações, os dados existentes à época da operação, teria se perdido essa oportunidade. Incorporação de ações, qualificação da multa. Eu tenho aqui um tempo que eu quero respeitar, e eu vou falar um pouco sobre a qualificação da multa. Falei agora há pouco sobre operações de ágio interno. Quando eu me deparo com uma operação de ágio interno simulado, com artificialidade, me parece que não haver dúvida que é o caso de uma qualificação de multa. Temo haver uma tendência para a qualificação de multa em 150%, mesmo nas hipóteses de transferência de investimento com ágio. Me parece que alguns jogadores têm o entendimento de que essa empresa veículo por si só seria artificial, seria simulado, que demandaria uma multa de 50%, que é seríssimo. Estou falando aqui de investimentos realizados na década de 90, e lógico que investimentos foram realizados muito depois, mas muita coisa que nós julgamos hoje se reporta da década de 90. Imaginemos um investimento realizado de bilhões de reais, e hoje você tem a glosa desses 34% do ágio, mais 150% de multa, e mais a taxa Selic incidente sobre isso, que não é nada a ser desconsiderado.
Volto agora ao Fusca. Agora, falando sobre a Lei 12.973. O que mudou com a Lei 12.973? Professor Guilherme, eu já estou aqui caminhando para o final. Após a Lei 12.973, eu tenho o legislador tributário na linha do que o professor Alexandre nos disse agora. O legislador tributário tomou uma decisão. Ele poderia dizer: novos padrões contábeis, vocês são irrelevantes para mim. Eu continuarei tratando o ágio para fins tributários da mesma forma como eu tratava antes. Não foi essa, via de regra, a decisão adotada pelo legislador. Com a Lei 12.973, o ágio, aquilo que a nova contabilidade chama de goodwill, passou a ser considerado tal como, mais ou menos, tem algumas diferenças, mas muito próximo do que é na contabilidade. E o que muda, agora eu não parto do preço de tabela do Fusca, que aqui no nosso caso real, do PL da empresa. Eu preciso considerar um elemento a mais, o valor justo dos ativos daquela empresa. Então eu tenho a empresa sendo adquirida por 25, o PL daquela empresa, olha para o livro contábil, está lá, 10 mil. Só que se eu olhar individualmente para cada um dos seus ativos, e eu considerar quanto uma pessoa de fora da empresa, independente, conhecedora daquele ativo, sem um desespero de comprar, e quem está vendendo sem nenhum desespero de vender, quanto seria pago em cada um daqueles ativos. Então, sem nenhuma situação de pressão entre partes que conhecem do assunto, quanto cada um dos ativos custaria. E eu posso imaginar que eu tenho 10 mil aí de AVJ, ajuste a valor justo. Então, minha empresa poderia ser vendida por 20 mil PL, mais valor justo dos ativos, tudo certo. Mas eu paguei 25 para adquirir essa empresa. Percebam que agora meu ágio é de apenas 5 mil. Antes ele seria de 15, porque eu não tinha o AVJ, não tinha o valor justo. Agora é só de 5, o ágio ficou menor. Por isso nós dizemos que agora o ágio é só residual, é o que sobrar. E o deságio segue basicamente na mesma linha. Imaginemos que eu teria 10 mil de PL, mais 10 mil de valor justo dos ativos, mas se pagou 8 mil por essa empresa. Na velha contabilidade, o meu deságio seria de 2 mil, agora ele será de 12 mil. É bom lembrar que o ágio eu posso amortizar aquela proporção de uns 60 avos, e o deságio eu preciso adicionar também a uns 60 avos se eu tiver a questão da incorporação, tal como eu ilustrei para a questão do ágio. E aí, finalmente, eu tenho essa série de demandas que surgiram diante da Lei 9532, e aí me vem a questão, o que a Lei 12.973 nos resolveu? A Lei 12.973 tratou da necessidade do laudo. A partir de 2014 é preciso ter um laudo elaborado por profissionais independentes. Antes, demonstração. Tem uma decisão do legislador. Temporalidade do laudo. O legislador tomou novamente partido e falou: a partir de agora você tem um prazo. Não é antes do negócio, não é durante o negócio, é depois do negócio. Você tem 13 meses para elaborar este laudo. Você irá, então, protocolar em um cartório o índice deste laudo, ainda em uma secretaria da Receita Federal, irá levar até a Receita Federal o laudo que justificou o pagamento deste sobrepreço. 13 meses é o meu prazo. Fundamento econômico, agora, expectativa de rentabilidade futura é o único fundamento que existe para que se aponte por que eu incorri no ágio. Ágio interno, não pode mais. Não será reconhecido ágio para fins tributários em operações realizadas entre empresas do mesmo grupo. Aí, uma vedação expressa a partir de 2014. E a contribuição social sobre o lucro agora passou também a ser tutelada pelo legislador. Aí me vem a questão, transferência de investimento. O legislador nada disse. Será que sempre foi permitido? Aquisição por empresa estrangeira. O legislador nada disse. Será que sempre foi algo pretendido pelo legislador brasileiro? Capital originalmente estrangeiro. Será que nós realmente não queremos? O legislador não impediu. Incorporação de ações, permuta de ações, etc, 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 etc. Tenho aí uma série de questões que permanecem em aberto sobre a matéria. E um congresso, elaborado por pessoas tão sérias, tendo como tema central a moralidade tributária, me parece essencial
colocar em questão se nós passaremos mais 20 anos discutindo a possibilidade de operações legítimas realizadas por contribuintes, conforme as normas de direito privado, conforme as normas de direito societário, em um ambiente de completa insegurança jurídica, em que o investidor não sabe se este sobrepreço pago, se ele tem a possibilidade de amortizar para fins tributários, ou se isso, em 10 ou 15 anos, retornará com uma multa de 75% ou de 150% e mais a taxa Selic. É necessário que haja decisões das pessoas competentes, seja o legislador, ou seja o Poder Judiciário, em última instância, dizendo o que realmente é autorizado. Porque não dá para pretender que se invista no Brasil se não se sabe a consequência disso. E eu me valho aqui novamente da figura desse nosso presidente para lhes agradecer imensamente pela atenção e desejar sorte para todos nós nessas discussões. Muito obrigado.